Um dia a gente vai ter um telão. Aleluia. Igual eu ouvi um pastor dizendo essa semana, o telão dele é de 9 metros por 2,5 metros de largura. Um dia nós vamos ter um telão. Mas para ter um telão, a gente precisa aumentar a igreja, porque senão não dá para ficar aqui, não pode encostar nela. Capítulo 25, versículo de número 11, parte A do versículo, diz assim, versículo 11: o ano 50º vos será jubileu. Vamos ler todos juntos? 3, 4. O ano 50º vos será jubileu. Levanta o dedo de profeta, coloca em risco no nariz do seu irmão e fala assim: jubileu. Jubileu. Esse é o ano do jubileu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos e exaltamos o teu nome pela tua palavra, Senhor, que a tua palavra é santa e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Senhor, divide almas e espíritos juntas e medulas e habita para discernir intenções do coração. Senhor, que nesta noite eu possa ser o garçom para servir a tua noiva no melhor prato, meu Senhor, e a tua palavra. Jesus, a minha carne está tremendo, eu não sei porquê, mas meu Senhor, faça algo nesta noite, alimenta o teu povo, a tua igreja, aquilo que o Senhor narrou nos meus ouvidos, desceu no coração, que eu possa, meu Senhor, passar para o teu povo. É o que eu te oro nesta noite, te glorifico, certos da vitória, e você diz amém, amém e amém, e tome o seu assento. Aleluia. Antes de nós atermos na palavra, eu quero aqui dar 3 anúncios. Amanhã continua a consagração. O nosso propósito de oração, jejum, de libertação para amanhã de hoje terminou hoje pela manhã. Mas a nossa vida precisa dar continuidade, uma consagração, separação, para que o Senhor continue fazendo proezas através de nós aqui na terra, e quando nós passarmos, as pessoas olharem e ver, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque nós não temos que dizer que somos mulher e homens de Deus. As pessoas precisam ver em nós algo diferente da forma que nós falamos, da forma que nós vestimos, da forma que nós nos portamos. Isso é importante. Então amanhã, consagração às 15 horas, às 13 horas, às 14 horas nós já estamos aqui em oração. Terça-feira, terça do avivamento, culto é dirigido, só me faz memória, pelos juniores, é isso? Pelos juniores na terça-feira. Quarta-feira, toda quarta-feira tem oração na igreja, irmãos. A oração das causas impossíveis. Toda quarta-feira tem oração na igreja. Você não pode dizer que não há oração. Pelo contrário, nós estamos orando até muito, ou melhor, um pouco, Precisamos de mais. Diz a história que João Wesley orava 5 horas por dia. Então, precisamos estar em oração, jejum, para que o Senhor faça maravilhas no nosso meio. Na quinta-feira, quinta da libertação, sexta-feira, não temos nada. Agora, no sábado, nós teremos o nosso almoço. No sábado, o nosso almoço. Você que tirou alguma coisa para nos ajudar no almoço, em nome de Jesus, traga durante os cultos da semana, para que possamos estar manuseando na sexta-feira, para que no sábado possamos dar continuidade, estar, Senhor, vendendo as quentinhas. Irmãos, nos ajude ali nas vendas, nas compras, nos ingredientes, em nome de Jesus Cristo. E no dia 18, na outra semana, nós teremos aqui a nossa festa da roça. Como todo ano nós fazemos aqui, nós
nossa festa da roça está no quadro de avisos após a porta de blindex. Trago no quadro de avisos uma lista daquilo que você pode estar trazendo para o dia 18. Será feito aqui no nosso terreno, como nós fizemos no ano passado, e foi uma bênção. Então, no dia 18, a nossa festa da roça. Amém, irmãos? Amém. Eita, Jesus. Alguns ficaram em casa vendo o jogo do Brasil, mas você já sabe que ele vai voltar amanhã para casa. Aleluia. Nós não podemos trocar Jesus por alguma coisa. Jesus sempre é vencedor. Graças a Deus. Irmãos, durante essa semana eu vou tentar pregar em 20 minutos. Você acredita? Eu estava meditando nesta passagem, ou melhor, nesse versículo que nós lemos aqui. O ano 50º vos será jubileu. Quando eu começo a analisar o livro de Levítico, que na versão da Septuaginta, a versão grega, que deu esse nome, o livro de Levítico, ele trata das leis, relacionadas aos ritos, sacrifícios e serviço do sacerdócio levítico. Como sacerdote ou sumo sacerdote iria estar se portando diante das suas obrigações, as vestimentas, que nós não temos tempo hábil para isso, para estar dizendo as vestimentas do sumo sacerdote e o que significa elas e o que tem para nós nos nossos dias. Mas o livro de Levítico é um livro que nos traz tudo isso, esses ritos, dos sacrifícios e do serviço do sacerdote e dos levitas da época. O livro de Levítico, nas línguas originais, são várias, Isso é para cristãos de conhecimento. Eu quero aqui ministrar para você uma teologia, apesar que a palavra teologia significa estudo de Deus, mas na língua original, no grego significa leviticon, no latim levíticos, no hebraico significa vaikra, que significa o Senhor o chamou. Porque o livro começa com essas palavras: e o Senhor chamou Moisés. Quando você abre a Bíblia, no livro de Levítico, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito lá: e o Senhor chamou Moisés. Eu quero dizer uma coisa para você, abrir um parênteses nesta noite, que o Senhor está chamando você. O Senhor vai escrever uma nova história na sua vida através, aleluia, de hoje. E nessa manhã tivemos um culto de libertação para crente. Não teve visitante aqui. E o Senhor vai escrever uma nova história. Levanta o seu dedo de profeta e diga para você mesmo: e o Senhor chamou, diz o seu nome, Maxwell. Aleluia. O Senhor tem te chamado para a obra. O Senhor tem nos chamado para a obra. O Senhor chamou Moisés para a obra. E Moisés entendeu o chamado do Senhor, se colocou na brecha. Nós podemos observar a belíssima história que ele escreveu do Pentateuco. Há quem diga que o livro de Josué é o Hexateuco, porque ele narra a entrada do povo de Israel na terra prometida. Os 5 primeiros livros falam da criação, que é o livro de Gênesis, e o livro do Êxodo narra a saída do povo, e o livro de Levítico, das leis, de Números e Deuteronômio, vem falar
quando Moisés morre, Deus levanta Josué, que é o sexta-tempo ou ex-tempo, que diz alguns historiadores, que narra a entrada do povo na terra. Apesar que mesmo eles entrando na terra, e o Senhor dizendo para eles que o Senhor tinha dado a terra de Canaã para eles, eles não conquistaram toda ela. Mas em nome de Jesus, nós somos o Israel espiritual do Senhor. A Bíblia que ele veio para os seus e os seus não receberam. A igreja passou de acesso ao Senhor por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos espera é a nova Jerusalém, é a nova Canaã. A nova Canaã para os crentes. Você, nesta noite, você faz parte desse povo que vai morar no céu. Um povo que, querendo ou diabo ou não tem Faraó, não tem Nabucodonosor, não tem Herodes, não tem as cebras do diabo, e possa parar um povo que marcha triunfante, orando e jejuando, para fazer a obra e entrar na nova Jerusalém. Porque um dia Jesus disse assim: vou para o Pai, preparado o lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que vós estejais também. Quem vai entrar na nova Jerusalém? Quem almeja? Abra a sua boca e dá um grito de glória nessa noite, irmão. Aleluia! Eu parece que a minha alma quer voar aqui de cima. Oh, aleluia! Aleluia! Levítico introduz uma das leis mais revolucionárias de Israel. Qual é, pastor? O jubileu. A maioria dos cristãos não sabe o que é jubileu. Alguém já ouviu falar do ano de jubileu aqui? Alguém já ouviu alguma pregação? Não se fala sobre isso. É difícil se falar sobre o ano de jubileu. O que os israelitas viveram lá no passado, quando ouvimos uma palavra chamada, ou melhor, falada jubileu, pensamos logo que em festa. Jubileu que é festa, não é a festa do Purim, mas não é festa. Jubileu quer dizer outra coisa. Pensamos que é uma comemoração, mas o significado é muito mais profundo, irmãos. O nome original é Iovel, significa chifre de carneiro, o mesmo instrumento utilizado para anunciar acontecimentos importantes em Israel. Aleluia! Jubileu, ele significa Iovel. O que é Iovel? Iovel significa chifre de carneiro. Chifre de carneiro. Olha o que o chifre de carneiro fazia na época. As trombetas. Isso acontecia com Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Essa é o Iovel. Fala aí, Iovel. Chifre de carneiro. Chifre de carneiro. Todas as vezes que Iovel tocava, era para reunir o povo, era para transmitir algo importante, era para chamar o povo para dizer algo que iria acontecer. Quando eu olho para a Bíblia e eu tento entender o que é Iovel, eu lembro de Josué, capítulo de número 6, que o Senhor falou a Josué assim: Josué, eu tenho dado a Jericó em tuas mãos, o seu rei e os seus valentes. Vós vai colocar o povo para rodear a cidade durante 6 dias uma vez. No 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. 6 e 7. 6 é o número do homem. Deus fez o homem no 6º dia. 7 é o número da perfeição. 7 é o número da totalidade de Deus. O Senhor
versículo da Bíblia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está no princípio, meu Deus. Aleluia. Está no princípio, Bereshit, criou para Deus, Elohim. A palavra Elohim, no plural, no original significa deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava lá. O próprio apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo original é Logos, e Logos significa palavra. Palavra é Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que se chama Jesus de Nazaré. O nosso general, hoje nós não cantamos, mas ele é o nosso general. Ele está na frente da batalha, e quando ele está na frente da batalha, quando ele nos dá ordem, quando ele nos dá diretriz, meu irmão, faça, obedeça, porque ele garante, mas pastor, eu não consigo, eu não tenho como fazer. Ah, irmãos, faça, porque quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 16, eu vejo um homem aqui, chamado Gideão, e o Senhor falou para ele, Gideão, eu tenho dado, você vai ser vencedor. E Gideão, mas como, meu Senhor? Ah, meu Senhor, como? Aí o Senhor falou para ele assim, olha, Gideão, muito é o povo que está contigo, muito é o povo, diz que o povo começa a pegar aí, aquele que é medroso, volta para casa, vai ter problema, além de você não pode, você vai ter que cuidar do outro. Aqueles que foram tímidos, aqueles que foram medrosos podem voltar. Voltaram 22.000, ficaram 10.000, e o Senhor falou para Gideão, Gideão, muda ainda o povo que está contigo, mas desceu as águas, e desceu as águas, e quando chegou lá, separou 300, e o Senhor falou para Gideão, é esse o povo que eu tenho dado para ganhar a batalha. Aleluia. Gideão não estava crendo ainda. O Senhor falou, Gideão, desce ao arraial do inimigo. E Gideão foi. Quando chegou no arraial do inimigo, ele ouviu os guardas dizendo, eu tive um sonho, eu vi um pão de cevada. E eu disse assim, isso aí é Gideão. É Gideão, Deus tem de número 23. A terra é minha, e vós sois peregrinos e forasteiros. Porque em 50 e 50 anos havia perdão. As terras retornaram para os seus donos originais. Havia perdão. E o que me chama a atenção é que naquela época, quando o Senhor falou que a terra dele evitava que as pessoas acumularem riquezas, porque se elas acumulassem riquezas, quando chegava no ano do jubileu, ela teria que devolver a terra, teria que devolver tudo aquilo que ela ganhou durante aqueles anos todos. E não é como os nossos dias atuais. Nos dias atuais, o que você tem não é seu. Como, pastor? Eu tenho uma casa, mas a casa praticamente não é sua, porque todos os anos você precisa pagar o IPTU. Se você não pagar o IPTU, você tem problema com a justiça. Outra coisa, nós pagamos hoje em dia a água. A água vem dos lençóis freáticos, porque só Deus pode fazer isso. A água vem da nascente, só que nós pagamos a água. E a água deveria ser de graça para nós, mas nós pagamos. Por isso que o Senhor disse para Israel, falou, olha, a terra é minha. E parece que o salmista, o Salmo de número 24, ele é bem enfático isso. Ele diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e todos aqueles que nele habitam. A terra do Senhor
esse aqui é meu pedaço de chão. Não, nós somos peregrinos na terra, nós somos forasteiros, nós não pertencemos a essa pátria, nós nascemos aqui, temos a natureza adâmica pelo pecado, mas nós não somos daqui, nós somos do céu, nós somos os únicos na terra que tem duas cidadanias, da terra e do céu. Você pode viver na terra enquanto tem vida, mas quando você passar por uma outra vida, a eternidade, você vai entrar na morada celestial e quem vai estar na porta? Vai estar Jesus e vai dizer para você: vinde benditos do meu Pai, entrai pelas portas. Irmãos, eu anseio ouvir e ver e ouvir esse dia Jesus falar isso comigo. Aleluia, aleluia. Chegar lá em cima, irmãos. Se você não crê, eu posso forçar você a crer, mas eu creio naquilo que eu prego. Eu não posso falar para você para que você creia. Você precisa ter a revelação do Senhor para você crer. Mas quando chegar lá em cima, eu vou ver Abraão. Quando eu chegar lá em cima, eu vou ver Isaac. Quando eu chegar lá em cima, eu vou ver Moisés. Eu vou perguntar a Moisés como que foi aquela passagem no Mar Vermelho, em que o povo começou a murmurar, e você orou ao Senhor, e o Senhor falou: manda o povo que marche, toca na água. Eu vou encontrar com esses homens lá em cima, irmão. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia, meu Deus. Mas o jubileu, irmãos, para Israel, já vou caminhando para o final. Dá uma rajada aí. Mas o jubileu, que era o perdão, que era devolvido as propriedades, o jubileu não era só isso, era sombras da redenção futura. O jubileu era sombras da redenção futura. Você que está aqui e fez um período de seminário aqui, você vai lembrar do que eu vou dizer. Eu ministrei para vocês aqui tipologia, a aula de tipologia e antítipo. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento de sombra, ela está apontando, porque tipo, por exemplo, Isaac é um tipo de Cristo. Isaac ali está apontando para Cristo lá na frente. A nuvem de fogo à noite está dizendo que Jesus é o sol da justiça, está apontando para Jesus. Todo o tabernáculo do Antigo Testamento, todo ele, todas as peças apontavam para Cristo. O prego que era que ele colocava no chão, a estaca, e colocava no chão para segurar a cerca, estava apontando os pregos que ia cravar nas mãos de Jesus. O tabernáculo, ele tinha 3 entradas: a primeira, a segunda e a terceira, que era o Santo dos Santos, estava apontando para Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O tabernáculo lá no passado, a primeira porta, eu sou o caminho; a segunda porta, eu sou a verdade; a terceira porta, eu sou a vida. Toda a sombra do Antigo Testamento apontava para Cristo. O jubileu estava apontando para Cristo. O jubileu era um tipo que estava anunciando algo futuro que iria acontecer. Aí um belo dia, Jesus, em Nazaré, entra numa sinagoga. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 4, no versículo de número 18, quando ele entra em Nazaré, ele dá um livro. E quando ele pega o livro, é o livro do profeta Isaías. E ele começa a recitar a passagem que está no livro de Isaías, capítulo
Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a conceder restauração da vista aos cegos, impor em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus pega o livro e entrega para o dirigente da congregação e senta. Quando ele senta, as pessoas que estão na sinagoga, para ser uma sinagoga naquela época, tinha que ter pelo menos 10 pessoas. E quando ele senta, as pessoas olham para ele e ele diz assim: hoje se cumpriu esta palavra. Hoje se cumpriu esta palavra. Aleluia. O que foi vacinado há 700 ou há 750 anos atrás, em Isaías 61, se cumpriu. Se cumpriu. Jesus veio para libertar. Nesta semana nós oramos por libertação. Nós oramos para que o Senhor não cesse libertação para as nossas vidas, para nós sermos libertos de nós mesmos, porque nós temos muita coisa entregada em nós que não nos deixa ter uma intimidade maior com o Senhor. O Senhor veio, a palavra se cumpriu. Ele veio para trazer vista aos cegos, ele veio para trazer libertação, ele veio para trazer restauração, ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas há um detalhe aqui que eu quero fechar. Quando eu abro a Bíblia em Isaías, capítulo 61, depois de tudo que ele diz, ele fala assim: e o ano aceitável do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus. Mas quando Jesus entra na sinagoga aqui, ele não fala o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Por quê? Jesus está dizendo, quando ele foi vacinado lá atrás, a profecia lá atrás, dentro de um versículo, há tempos e tempos. Vou explicar para você. No capítulo 1 de Gênesis, eu creio, eu sou criacionista até o tutano. No capítulo 1 de Gênesis, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo número 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Deus não criou caos. Meu Deus. Deus não criou caos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo perfeito. Quando ele faz as coisas, ele faz tudo perfeito. No versículo 1 para o versículo 2, segundo os historiadores e alguns teólogos, nem todos concordam
escuro. Haja luz! E o Senhor começou a recriar. O dia da vingança está falando da segunda vinda de Cristo lá na frente. Por que Jesus não falou o dia da vingança, mas só o dia aceitável do Senhor? Porque ele estava dizendo: opa, chegou eu aqui, a graça chegou, a graça chegou. Pela lei ninguém era salvo, mas pela fé, aleluia, pela graça, nós somos salvos em Cristo Jesus. Somos salvos pela fé, pela graça. O que é graça? É um favor imerecível. Você não merece, eu não mereço, mas o Senhor nos concede, porque Ele nos chama de servo, Ele nos chama de filho. Você é filho, e filho tem herança, filho tem herança. Para encerrar, a gente ir embora na hora certa, você passar na cantina, gastar todo o seu dia. Fala aí, ó véu. No Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Assim como o toque do chifre de carneiro ecoava a libertação para o povo de Israel, o sangue de Jesus ecoa perdão. O sangue de Jesus ecoa perdão. Pastor, só para eu falar tudo isso para me chegar aqui. E ao véu no passado ecoava, mas o sangue de Jesus para nós é perdão. O apóstolo João, no capítulo 1, se não me falha a memória, não é Evangelho, é a Epístola de João. Ele diz assim: filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu, e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Ninguém aqui é santo que tem uma auréola na cabeça. Todos nós pecamos a cada momento, a cada instante, por pensamentos. Mas se nós pecamos, diz o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto: examine-se o homem a si mesmo, e coma e beba do cálice. Ninguém aqui tem autoridade para dizer para você: você não vai tocar nos elementos, você não vai ceiar. Quem somos nós? Nós não somos dignos nem de estar aqui em cima. É a misericórdia do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Que se não fosse a misericórdia, nós já teríamos sido consumidos nos dias de Lamentações, de Jeremias. E nessa noite eu quero fazer uma oração. Oração para todo pecador. Pastor, o senhor está me chamando de pecador? Sim. Para todo pecador tem um Salvador. Todo pecador tem um Salvador. Eu quero que você nessa hora, deixe de posição, fique de pé, e nós vamos orar. Você vai orar por você mesmo. Você vai orar por você mesmo. Como pastor, você vai dizer para o Senhor. Porque quem já ouviu o que eu vou falar agora? Pecados confessados são pecados perdoados. Pecados ocultos só fica deixando na mala. Nós só estamos guardando. Como que diz aquele
como bichinho de estimação. Alguma coisa aí. Bichinho de estimação. Então, você vai orar por você mesmo, vai dizer assim: Senhor, eu estou pecando nessa área aqui. Espírito Santo, me ajuda, me sustenta, me dá força, porque eu quero vencer isso. Eu quero vencer tudo isso, porque o Senhor tem me chamado para uma grande e extensa obra. Eu quero chamar aqui para fazer essa oração o evangelista Marcelo. E entra na brecha da oração, irmão. Vamos procurar ser uma pessoa melhor, para que o Senhor possa nos usar de uma forma tremenda. Sabe por quê? O Senhor não nos chamou para ficar lustrando o banco de igreja. O Senhor nos chamou porque pessoas precisam ouvir a palavra. E quem é que vai pregar? Somos nós. As pedras que iam pregar. Mas o Senhor falou não. Os discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. Pode orar. Soberano Deus, Pai, eu quero nesse momento, Senhor, pedir perdão, Jesus. Pai, mediante, Senhor, essa palavra, Senhor, que foi ministrada, Jesus. Pai, nessa época, Jesus, que a palavra estava sendo mencionada, Jesus, como foi dito, Jesus, era o dia do perdão, Deus. Pai, nós trazemos, Senhor, esse dia para o dia de hoje, Jesus. Pai, a tua igreja, Jesus, ele peça perdão, Senhor, nesse momento. Jesus, perdão pelos nossos pecados, falhas, Jesus. Pensamentos de tudo aquilo, Senhor, que nós fazemos que nos afasta da tua presença. Nós te pedimos perdão.